O Sampaoli, ele foi muito bem. Ele explicou exatamente o que é o Paulo Souza. Que bom que uma pessoa que estuda futebol, que é um grande treinador, deixa clara a vergonha que foi o Paulo Souza no Flamengo. Porque o Sampaoli, ele foi no Bem Amigos e ele disse, o Flamengo, no atual estado de ânimos dos jogadores, com a qualidade e a sequência natural de ataque, parece ilógico que esteve em 14º no Brasileiro. Muito obrigado, Sampaoli, por deixar isso claro. E jogando mal, você poderia ter falado isso também, Sampaoli. Quando o treinador pensa que o jogador tem que se adaptar ao seu estilo e não ao contrário, o fracasso está assegurado. Sigo pensando que futebol não é do treinador, mas dos jogadores. Olha que porradinha bem dada que o Sampaoli deu no Paulo Souza. Ele falou tudo. Ele falou tudo. Não é um jogador que tem que se adaptar ao treinador, que é horroroso e nunca ganhou nada. Um treinador que nunca ganhou nada, chega num time que ganhou tudo, e aí ele quer adaptar o seu estilo. Não ganhou nada como treinador antes que você venha babar o ovo dele como jogador, que você sempre fala. Mas ele vai tomar uma pancada e você vai junto com ele. Isso. Ele vai começar aqui. Então, por favor, ô primeiro que, veja, no seu caso, as suas feridas com o Paulo Souza, elas não cicatrizam jamais, né? O negócio o cara já foi embora faz tempo. Não é nem ferida, é furúnculo. É aquilo que tem pus, sabe? Uma coisa horrorosa. Pois é, isso parece que não tem cura. É um negócio impressionante. Olha, eu vou falar uma coisa, a medicina está desafiada em inventar a cura pro nosso pilhado em relação, né, a esse furúnculo aí chamado Paulo Souza na vida dele. Não é aquilo que já teve lá na vida. Tá louco, rapaz. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Sampaoli falou o óbvio. Né? Qualquer um, se desse um marciano descesse até agora, eu falei, puxa vida, Paulo Souza fez um trabalho ruim no Flamengo. Ou seja, ele não falou novidade nenhuma. Jogou para a torcida do Flamengo, time que, aliás, ele sonha em dirigir um dia, já até pensou nisso no passado e tal. Agora, eu quero dizer só uma coisa. Tem no caminho dele um cara chamado Dorival, que eu acho que faz o melhor trabalho da carreira dele, não é só porque tem o melhor time, é porque, eu insisto muito nisso, o Dorival melhorou na organização defensiva em relação aos trabalhos dele. Sempre foi um cara que gostou de futebol muito mais bem jogado, para frente, então, e às vezes falhava um pouco nisso. A defesa ficava um pouco mais vulnerável. Agora não. Todo mundo que joga na defesa do Flamengo do meio para trás melhorou os seus desempenhos individuais. Isso é mérito do técnico. O Dorival, nessa comparação com o Rogério, ele também melhorou o São Paulo 2017. Né? O Rogério tinha feito o início brasileiro muito ruim. São Paulo estava na zona de rebaixamento quando o Dorival chegou. Deixa eu te interromper para a gente voltar para a rádio rapidinho. Perfeito. Estamos de volta, a Rádio Jovem Pan. O debate segue aí sobre Paulo Souza, Dorival, Rogério Ceni. O Pipeno comparando aí o Dorival nesse momento com o Rogério. Né? Eu acho que o Dorival melhorou o São Paulo de 2017, que foi muito mal organizado pelo Rogério. Era um time na zona de rebaixamento. Naquele momento havia atenuante, que era o primeiro trabalho da carreira do Rogério, que depois disso melhorou. Agora, eu gosto mais desse Flamengo e veja, esse Flamengo ele tem um time do mesmo nível daquele do Rogério de 2020, até porque tem os caras da frente, a maioria dos jogadores de defesa, e aquele time do Rogério tinha o Gerson. E tinha alguns, por exemplo, Felipe Luiz mais jovem e tal, 2 anos, né, o que faz muita diferença na carreira do jogador veterano, mas o Gerson era um jogadorzaço. E eu acho que ele seria titular nesse Flamengo de hoje. Então, acho que é, sim, o melhor trabalho da carreira de Dorival Júnior. Bom, ele cantou de galo, ele falou que queria falar, deixa o Piperno falar. E aí? Tu tá caladinho, não falou nada. São Paulo é malandro. O Piperno calou tua boca, então? São Paulo é malandro. São Paulo já quer pegar a boca do Dorival. Lógico. Eu tô vendo, é isso aí. O que o Nilson fala? Milongueiro, Argentina, tudo. Já jogou aqui a torcida do Flamengo, só vai esperar. Se não der nada certo, traz ele. Aonde vai? Ó, jogador que joga, não sei o quê. Aonde ele vai, ele arruma tumulto com o jogador. Aonde ele vai, arruma tumulto com o jogador. Arruma mesmo, isso é verdade. Aonde vai? O jogador que não sei o quê. Se fosse só, professor, pela amizade, tô com o Mohamed, não saia nunca do Atlético Mineiro. Que as conversas que falam que, pô, ele é adorado até pelo galo lá. Tem um galo que desperta os caras na hora de acordar. Todo mundo amava ele lá. O Tuco Mohamed, se for pro relacionamento, não caía. Eu acho o São Paulo um ótimo técnico. Acho que é um dos melhores que passou aqui no Brasil de estrangeiro aí. Acho que ele é top. Acho que, inclusive, acho ele que puxou a fila mais recente aí de trazer
O Flamengo acho que foi buscar o Jorge Jesus muito porque o Sampaoli estava bem no Santos. E aí o Jorge Jesus foi muito bem e aí abriu um espaço enorme para os estrangeiros. Mas o Sampaoli não é muito de se adaptar ao jogador, não. Muito pelo contrário. O Sampaoli é meio daquilo lá. Não se adaptar ao jogador. Se adaptar ao estilo dos jogadores. Ele não é um cara que muda. Ele não mudou o estilo dos times que ele chegou. Ele era chato. Ele era emburrado. Não, sério, todo jogador que fala comigo dele... Ele teve problema sério com o Gerson. Não, sim. O Gerson teve problema sério com o Mas fala isso. Fala que ele é um cara difícil de relacionamento. Mas ele não muda o estilo de jogo dos times. Ele joga sempre do jeito dele ali. Linha alta, marcação, pressão, posse de bola. Ele gosta de um jogo posicional, assim, que... Mais ou menos como o Domi era muito criticado no Flamengo, ele gosta de ter os pontas bem abertos, os laterais atacando por dentro. Ele não muda muito, assim. A Argentina 2018 que ele pegou, era um time... então, a produção a Argentina 2018 teve rusga e teve aquela questão, o jogo com a França. Foi o melhor jogo do Mbappé na Copa, que depois as coisas vão sendo distorcidas. Né? Para mim, o melhor jogador da França na Copa, de longe, foi o Antoine Griezmann. Para mim, o Pogba jogou mais que o Mbappé, mas aquele foi o grande jogo do Mbappé, muito porque o Sampaoli meteu uma defesa lenta da Argentina para jogar no meio do campo. Então, deu uma arrancada que deixou 10 para trás. E muito que a Argentina era um time bem ruim, que classificou na última rodada da eliminatória. Tomou 3 da Croácia na primeira fase, empatou com a Islândia e ele meteu para jogar com a França do Mbappé com os zagueiros lentos da Argentina marcando no meio, assim. Sampaoli, acho que ele falou meio que as pessoas queriam ouvir, ele não é muito disso, ele falou assim. Meio que óbvio, né, Vanderlei? Ele falou óbvio. Então, ali ele falou óbvio porque todo mundo sabe que o trabalho do Paulo Sousa foi um lixo. Ele citou o Ganso ontem também, que ele pediu no Sevilha. E ele falou, ele não se adaptou muito ao que eu queria, não, e aí não deu certo. Aí ele falou que, não, eu errei também com ele, mas meio que ele pediu o Ganso não fez o que ele queria, ele largou. Olha, a conversa é a seguinte, primeiro ficou mais uma vez confirmado aqui no programa que o Paulo Sousa, para o Thiago Asmar, é um cadáver insepulto. É um furúnculo. Pode chamar de furúnculo. Está sobre a mesa lá. Uma lepra. Ele não vai ser sepultado tão já. Vai ficar lá. Sempre que puder, ele pumba! No Paulo Sousa. Desapega, né? Isso. Essa é a primeira. Segunda, sabe o que me parece essa visita do Sampaoli? Aquilo que o Jorge Jesus fez no Carnaval. Quando eu vi a conversa do Sampaoli aqui, eu falei assim, puxa vida, não sei porque veio na minha cabeça aquele inferno que o Jorge Jesus provocou vindo para a temporada de Carnaval. Lembra, né? Então, todo mundo lembra disso. Ele veio, nós estamos numa reta de chegada de temporada. Né? Vários clubes estão pensando como vão fazer em 2023. E o Sampaoli, que arrancou aplausos mesmo por aqui, o Bruno lembrou. Professor, da Europa começando a temporada agora. Ninguém vai contratar ele agora. Isso. Tem que ir alguém muito mal. Ele veio para o Santos e ficou aquele período no Santos que a gente falava, depois começamos a falar com relação ao Flamengo do Jorge Jesus. Poxa, vamos parar para olhar esse Santos do Sampaoli. É legal ver esse Santos jogar, não é verdade? E depois foi a vez do Jorge Jesus. Então o Sampaoli, ele é bom treinador, mas ele arranja confusão, vai de contratar ou não, é um cara que sabe trabalhar. Do Flamengo, mas não pense que é um pacificador, que tem o estilo de Dorival Júnior. Ele chegou lá, o Asmar levantou a bola agora. Tá vendo? Tava aquela confusão com o Paulo Sousa, mas chegou o Dorival, jeitoso, ele acertou a casa. Eu não acredito que esse jeitoso sirva para o nosso glorioso São Paulo. Se o jogador fizer bico com ele vai sacar. É isso aí. Ô Bruno, e só uma coisa rápida aqui. Na virada do ano, acabando o campeonato agora, pelo menos 2 empregões vão ficar à disposição do futebol brasileiro. O Corinthians, porque o Vitor Pereira tem contrato até novembro, e o Atlético Mineiro, não sei se o Cuca fica, o time não vai ganhar nada. Enfim, o São Paulo se reinserindo no mercado. Ô, galera, não esqueça. E o Flamengo, né? E pode ser o Flamengo. Porque tem a dúvida, não se sabe se não ganhar nenhuma das duas Copas. Não, mas pera lá, gente. Também, eu sei que o São Paulo é difícil, o São Paulo é marrento. Mas, vocês querem dizer também que ele não tem mercado? O São Paulo tem mercado demais no Brasil. Não é isso. Eu acho que qualquer clube grande vai lembrar do São Paulo quando vai contratar. Mas veja, não é isso. Por exemplo, vamos lá, com todo respeito, um Internacional hoje, um Fluminense hoje, ele não conseguiria contratar o São Paulo. E o São Paulo quer um grandão com orçamento. Ele quer um time para chegar. Ele gosta de gastar. Ele gosta de gastar. A briga dele foi o quê? Ele queria gastar. E ele levou o Gerson no começo
Tem um problema com o Gerson. Ele sabia como o Gerson jogava aqui. E quando levou o Gerson, botou tipo ponto esquerda. Sim, botou a merda na esquerda. Ninguém...